Hoje eu vou estar com uma pessoa que eu considero muito, além de ser um profissional incrível. Acredito que seja um bom marido, a esposa dele está aqui no estúdio, mas é um amigo, é um profissional e uma pessoa que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para você. Hoje ele trabalha no mercado financeiro e vai dar algumas dicas ou explicar um pouco para você que está começando a pensar sobre investir seu dinheiro. Eu já trouxe aqui os meninos que vocês devem ter assistido o podcast logo. Inclusive eu quero marcar o encontro dessa pessoa e eu vou dizer para vocês, o nome dele é um nome fantástico, né? Wagner. Meu irmão, como é que você tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado. Que bom você estar aqui. Obrigado aí pela tua participação, né? Cara, eu que agradeço de ter me chamado. A coisa mais gostosa de realizar aqui o podcast com o pessoal aqui é que eu tenho a oportunidade de trazer também amigos, né? Também amigos. Então a gente se sente à vontade e eu sempre falo para as pessoas, né? A proposta é falar dos valores humanos, é falar daquilo que a gente muitas vezes já tivemos as nossas conversas de café da manhã, né? Uhum. O propósito maior das pessoas. Temos uma vida social, temos uma vida política, né? Mas temos uma vida humana, né? De trocas de experiências, de choros e risos, né? E você é um cara que eu admiro a tua trajetória, admiro a tua história, admiro a tua postura. E eu queria e acho necessário partilhar isso aí com as pessoas. Legal, legal. Obrigado, fico honrado. Primeira coisa que eu quero já entrar com os dois pés, assim. Diga. Que é uma coisa que, até porque vem de encontro com o que está acontecendo muito na natureza atual, dessa juventude e tudo mais, que é transição de carreira, né? Mudança de carreira, formação e tudo mais. E, né, como eu conheço um pouco da tua história, mas as pessoas precisam conhecer, você é engenheiro, formado em engenharia. Formei em engenharia em 2008, lá no Paraná, lá em Curitiba, né? Atuei no mercado por 10 anos. E especialista em estrutura. Cálculo estrutural. Cálculo estrutural. Poucos, não sei hoje, mas na época você era um dos poucos. É uma área que o pessoal não gosta muito, né? Porque é pesado em números, né? É mais carregado, assim. Então é um pouco mais difícil na parte de numérica. Então são poucos que vão para essa área, né? Mas fiquei ali 10 anos lutando nela. Diz que muitos prédios em Curitiba, lá o cálculo estrutural é teu. Eu fiz alguns lá. Eu tô andando na rua e falo, esse eu calculei. Eu tô falando isso porque, assim, ó, como diz o outro, né? A gente tem que ter um plano A e plano B, né? Nós estamos em Balneário, tu sabe que aqui eles constroem os prédios mais altos do mundo, né? Do Brasil. Do Brasil. Ó, se vocês precisarem de um cara que revise um cálculo extra aí... Não faço mais isso. Não faz mais isso. Não me pertence mais. Mas por que eu digo isso, Wagner? E aí, em determinado momento da tua vida, entrar no mercado financeiro. Agora, joga a bola pra você. Como é que foi isso? Cara, acho que a vida, ela prega surpresas na gente, né? Eu acho que, pra ser bem sincero, eu nem me preparei para entrar naquele primeiro momento, né? Acho que a vida me forçou para esse movimento, né? E eu acho que a gente tem que entender os recados que ela dá, né? E saber surfar esse caminho, né? Então, eu fui muito feliz como engenheiro civil, né? Calculei 10 anos, sou grato ao meu professor que me convidou para trabalhar com ele, o Gerson Barão, né? Lá de Curitiba, professor da Federal, foi meu professor, me chamou depois, então aprendi muito com ele ali. Mas eu peguei aquele movimento que a construção civil oscilou um pouco mais, né? E eu gosto de falar que o projeto, como eu trabalhava com projeto, o projeto ele sofre primeiro, porque as construções estão terminando, aí o projeto ele está se antecipando. E se não tem projeto, vai ter uma crise, vai ter um movimento para frente. Então foi um período de um vale ali que acabou me forçando a fazer esse movimento. E hoje mudei de profissão, sou muito grato ao meu atual sócio que me puxou para esse mercado, que é o Marcos Fernandes. Sou extremamente grato pelo que ele me proporcionou, né? Que hoje você está no mercado. Hoje eu estou no mercado por causa dele. Eu era cliente do Marcos. Não, o mercado vamos abrir para as pessoas saberem, né? Hoje você trabalha para a Valori, trabalha com a Valori.
Eu trabalho na Valor e Elbrus, né? Nós somos credenciados da XP Investimentos. É a maior do Paraná, né? Ali de Curitiba nós somos uma das maiores ali, né? Sim. Do Paraná não, mas de Curitiba somos uma das maiores, né? Mas nós somos uma empresa muito bem estruturada em soluções empresariais. Não, a gente vai falar disso para frente. Mas eu acabei mudando, me tornei agente autônomo de investimentos. E hoje faço parte do conselho de administração, do escritório. Não, tudo bem. Não, ele tá falando assim, do jeito que ele tá falando, foi light, daí a gente mudou, saí do escritório de engenharia e no outro dia comecei a trabalhar. E não foi bem assim que nós sabemos a história. Tá. Eu quero que você conte assim, para as pessoas, né? Porque... Vamos lá, posso abrir um pouco aqui? Claro, então, puxa aí. Assim, você é meu amigo, você sabe muito bem como Wagner, na verdade, hoje é um amigo, a gente tem alguns projetos juntos aí. Mas a gente se conheceu numa empresa na GGV. Na GGV, do Gustavo. Do Gustavo, né? O Gustavo não tá mais, né? A GGV é uma empresa de treinamento de Curitiba e eu tinha tido contato com o Gustavo, daí eu fui lá para ministrar um treinamento de PNL, daí ele me apresentou você não pôde participar e no fim você veio até o meu consultório na época, né? Por causa dessa transição que você não tava... conseguindo administrar emocionalmente. Sim. Tinha pressão. Sim, né? sim. Então, porque eu vejo exatamente isso. Não só... Porque, claro, aqui, né, se valendo de você, se valendo do teu exemplo, foi realmente uma transição de carreira, né? Total. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra nos seus números. Sim. Né? Não tem nada a ver. Mas, às vezes, até mesmo as pessoas estão, às vezes, não é uma transição, nem vou dizer de carreira, mas talvez de cargo. E esbarram nisso, né? Tá. Ou às vezes é na mesma carreira, mas vai mudar de empresa e esbarram nisso. Qual foi a maior dificuldade pra você? Cara, a maior... Vamos lá, eu acho que a maior foi a aprovação da minha família. Eu acho que eu sofri um pouquinho ali no primeiro momento que meu pai falava pra mim, cara, você é louco, largar uma engenharia que você tá com teu salário ali, tá entrando teu salário e passar a não ganhar nada, porque minha profissão ela vai ser remunerada a partir do momento que eu formato uma carteira, né? Então, eu diria que meu pai me achou meio louco naquele momento, né? Então, aquilo foi um fator externo que me abalou ali. Uma preocupação natural de pai... Sim. E também pela cultura dele, né? Sim. Teu pai é funcionário público né? Então, estabilidade, segurança. Sim, meu pai já achava uma loucura não fazer um concurso público, né? já começa aí. Pô, devia ter feito um concurso público, tava tranquilo. Mas... Pô, cara, agora tu vai resolver largar a engenharia e me dar dor de cabeça, né? Mas assim, eu acho que muito a dificuldade é importante entender. A dificuldade foi puramente minha. Sim. Embora eu falar, a dificuldade foi meu pai, foi minha família. Não, a dificuldade foi minha, porque eu criei. Sim. Porque assim, hoje eu vejo que eles queriam o melhor pra mim. Lógico. Né? A maneira deles. Eu tenho absoluta certeza que a minha mãe também devia estar pensando a mesma coisa, mas só que ela não falava, né? Então assim, sou muito mais eu, né? Sim. Mas eu acho que vale muito o crescimento como ser humano, né? Porque eu larguei de uma profissão extremamente técnica, da qual eu tratava com 3, 4 pessoas um ano inteiro. Porque às vezes pegar um prédio ali e calcular aquele prédio durante 4, 5 meses, né? 3 meses. Então fazia 3 prédios por ano, projetava 3 prédios por ano. Então, realmente, tipo, eu ficava muito fechado, né? E daí para uma área extremamente comercial, foi uma dor. Foi uma dor, tipo... Eu confesso, foi dolorido, assim, sabe? Mas a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que aprender, tem que pensar num processo evolutivo. Essa foi a dificuldade. E o desafio? O desafio foi captar cliente, cara. Quem que investia em mim se eu era um engenheiro que não trabalhava com isso e, tipo, o que você tá fazendo aí, né? Então, gente, isso foi desculpa, mas eu vou partilhar. Senão, qualquer coisa eu vou ter que mandar cortar aqui, mas eu vou partilhar. Eu nunca me esqueço. Ele entrou na minha sala e aí ele falou assim, cara, o problema é o seguinte, eu tinha minha renda como engenheiro lá, né? Salário relativamente bom. Pra viver. Acho que mais ou menos uns 10 mil aí, né? Mais ou menos. E aí, ele, sabe quanto que eu tô ganhando agora? Zero. Primeiro mês eu ganhei R$200. Eu ganhei R$200, mas ele já tava no terceiro mês ali.
Daí eu me lembro que, né, conversando com ele, eu falei assim, cara, mas quando você se formou engenheiro, você já começou ganhando? Daí eu disse, não. Então, cara, você começou uma área nova, é todo um galgar novo, né? E aí veio a grande pergunta, você tá gostando? Que essa era, pelo menos a minha indagação, não, acho que você deve lembrar. Eu te falei assim, mas você tá gostando? Você tá sentindo isso? E aí você, não, tô gostando. Eu falei, então, cara, vai galgando. Sim, é um passo depois do outro, né? O mercado financeiro, ele é meio sedutor, né? Quando a gente começa a trabalhar com ele, falar dos números, falar da economia, falar de... Nossa, é tudo muito lindo, mas ele tem essas dificuldades também que a gente sofre ali, né? Então, tem os dois lados da moeda. Então, é um trabalho que eu acho que ele depende, ele precisa de intensidade, mas em paralelo você precisa de consistência, né? Então você tem que estar dia após dia ali aguentando, né? O que eu errei, o que eu vou corrigir agora, né? Então, felizmente a gente tem lá uma equipe técnica que auxilia nisso, Sim. né? Putz, o que eu fiz errado com esse cliente para não ter virado? O que é entender funil de venda, entender que faz parte, o não faz parte, né? Você tomar o não e não abaixar a cabeça, não desistir. Então, é um processo que eu acho que eu fico feliz. Eu digo assim, não que eu já finalizei ele, porque eu acho que eu nunca vou finalizar na vida, ser bem sincero. Mas assim, a gente sempre está num processo de evolução muito forte, né? Então, um dia após o outro, né? É que é mais dinâmico que a tua área, que era mais estática, vamos dizer assim, né? Sim, tanto que era estática, né? Eu estudava era estática. Né? Sim. Eu vou dizer para vocês, não é rasgação de seda. O que aconteceu foi até assim, eu sempre tive por hábito escolher as pessoas com quem eu trabalho, mesmo na terapia. Mas não, Wagner, você se acha, então, você escolhe teu paciente. Não se trata disso. Eu preciso sentir que vai dar liga. Senão eu não consigo desenvolver um trabalho. Não adianta eu querer desenvolver o trabalho de uma pessoa e eu vejo, eu como profissional, já sei que ela vai chegar num determinado ponto ou conflitante ou limitante comigo. Né? Então a área de terapia ela é mais complexa dentro disso, que ela não é comercial. Né? Claro que eu cobro pela terapia, mas ela não é como vender uma caneca, o mercado financeiro. Não é só funil de vendas. Né? Não tem funil de vendas. Então eu me lembro que em determinado momento eu perguntei pro Wagner assim, isso me marcou muito e marcou toda a trajetória da nossa amizade e eu faço questão de partilhar isso com vocês, porque eu vejo isso como um modelo, um exemplo que eu trago, né? Para as pessoas que eu trago aqui e que trago de alguma forma para minha vida isso. Eu em determinado momento falei para ele, tá, mas qual é o teu objetivo, né? Aquela pergunta bem coach, qual é o teu objetivo dentro disso? Quando agora que você está mais dentro da empresa e tal, o que você quer quando surgiu uma proposta dele ser sócio na empresa? Sócio. Que ele ficou em dúvida, né? Natural, né? Se tornava ou não. E aí ele falou assim, cara, o que eu quero é crescer tendo mais pessoas, e essas pessoas cresçam e passem para outras pessoas, e eu vejo assim um monte de pessoa trabalhando e ganhando e tal, numa dinâmica, e eu multiplicar pessoas, né? Aquilo que eu falo muito, crescei-vos e multiplicai-vos. E foi isso que ele me trouxe, foi isso que você me trouxe naquele dia. E eu me lembro que naquele dia eu falei para você, estou comprometido e a gente vai trabalhar sempre. Show. Porque ele não me falou, e é um mercado financeiro, é um mercado sedutor, é um mercado de dinheiro, de gente com muito dinheiro e ações, etc. E eu disse, não, deixa eu subir para a cabeça também. Sim. E então é fácil se seduzir pelo dinheiro, pelo poder, pelo status do dinheiro. Sim. E ele em nenhum momento falou assim, cara, porque eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter uma BMW, porque eu quero ter 2 prédios, porque eu quero ter 10 milhões. Ele não falou nada disso. Ele falou em pessoas. E aquilo eu falei, cara, esse é um cara que eu quero estar junto por causa da vida. Então... Muito bom. Obrigado. Estamos aqui. Estamos aqui. E chegamos aqui, né? E chegamos aqui. Então isso eu acho que é, assim, a fórmula do teu sucesso para mim é exatamente o teu propósito maior. Claro, vamos ganhar dinheiro, isso faz parte da vida de todos nós, mas dentro de um propósito real de somar, de multiplicar, de aprender, de se desafiar. E aí aconteceu tudo o que aconteceu e hoje você tá aí, sócio e conselheiro ainda. Tô lá no conselho da empresa agora. Passando por outras experiências. Eu acho que
Na vida, acho que aprendi com você também, né? Eu sei que falou isso e já tinha um pouco enraizado, né? Mas eu acho que aflorou um pouco mais ali quando você falou. Eu acho que na vida a gente aprende por amor e pela dor, né? Então, eu tive altos e baixos na vida, né? Tive momentos mais difíceis, né? Tive momentos muito bons. Então, tudo isso vai criando a nossa essência. Até a maturidade é isso, né? Quanto mais experiência você tem, mais maduro você vai ficando, né? E daí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que, cara, na hora que a gente não tiver mais aqui, não vou levar tudo que eu acumulei, né? Isso é fato. Então, o que vale da vida é a experiência. Então, estamos aqui para viver, né? E para experienciar as coisas. E acredito que se a gente puder multiplicar, é isso que eu vou levar. É isso que eu quero levar, né? Eventualmente, se não tivermos mais aqui, quero que as pessoas lembrem, né? Pô, o cara estava junto, estava conosco. Eu acho que para mim, é o legado. Para mim, esse é o legado. Assim, de estar com dessas pessoas lembrarem. A gente é suspeito. Né? E poderem estar sempre na memória, né? Mas agora, vamos lá, né? Vamos enriquecer o podcast aqui para quem está ouvindo. E aí, você que quer investir dinheiro, né? Eu tô trazendo aqui o que há de melhor. Esse eu assino embaixo, né? Wagner, vamos lá. Investimento hoje no Brasil. A gente, né? Nós, no nosso café, já tivemos várias conversas sobre isso, sobre questões culturais e tudo mais, mas eu acho que é importante. Já trouxe uns meninos aqui, você deu uma olhada nos meninos? Eu vi no Instagram deles lá, trabalho legal. Eu quero fazer um bate-papo. Tô dentro, né? Para você conhecer as figuras ali. Eu achei fantástico, porque eles começaram com 13 anos, os garotos estão com 15, já tem uma visão que não é, vamos dizer assim, fora do padrão do que é o Brasil, né? Sim. Eu costumo dizer, o brasileiro, ele ainda não sabe nem ler o extrato bancário dele, ele não sabe ler um contrato, né? Então eu acho que é mais difícil ainda. E aí vem, até porque, tô trazendo você o quê? Transição de mercado que você teve, de mercado de trabalho, de profissão, num mercado também cru, que aí também vem outra história. Como que é essa captação, o que falta para as pessoas entenderem que podem investir? O que falta para essas pessoas? Cara, na verdade eu vejo que hoje falta muito o conhecimento financeiro, que todo mundo sabe fazer muito bem exercer muito bem as suas funções sociais, né? O médico, dentista, advogado, mas quando elas acumulam, elas não sabem aplicar adequadamente, né? Trabalhar o dinheiro, basicamente trabalhar o dinheiro. Ou seja, resumo, ou vai para poupança, ou compra um apartamento, ou um CDBzinho. Exato. Ou, né, e até mesmo eu falo assim, felizmente, né, a nossa profissão de assessor de investimento hoje, ela ainda tem pessoas que não são extremamente transparentes com investimentos, né? Então, precisa ter também uma pessoa confiável, né? Uma pessoa de confiança da qual monte uma proposta de investimento de acordo com o teu perfil de investimento, né? Trabalhar junto, crescer junto com o cliente, né? Então, eu acho que falta muito para o brasileiro. Primeiro, quebrar um pouco essa barreira da desconfiança, né? Embora no nosso mercado seja muito bem regulamentado, tudo certinho, né? Quebrar esse ponto e começar a entender mais o que está sendo feito, né? Os investimentos que estão sendo feitos, né? Entender a proposta de valor que foi colocada, né? A gente não está falando aqui de rentabilidade, a gente está falando não é um gerente de banco que eu vou lá e digo, baixa aqui, põe lá na conta tal. É diferente, né? Existem profissionais bancários muito bons. Não estou falando, só estou dizendo assim, a tratativa mas não é essa. Mas é diferente, né? Quando eu tenho uma instituição financeira por trás, pode acontecer de você priorizar a tua instituição. Sim. Né? E quando você está no mercado aberto, né? Numa corretora, eventualmente numa corretora, você vai no que é melhor para o teu cliente. Né? Então você tem que fazer a ideia é esse jogo, né? O teu resultado é o resultado do cliente. Exato, e assim, o meu resultado ele depende do nível de confiança, de eu trazer um melhor produto para o meu cliente, e daí eu vou ficar com esse cliente perpétuo. Eu não vou ficar. A ideia é ficar uma jornada de investimentos com ele. É um consultor, né? E ficar muitos anos, e não ficar
extrair dele tudo nesse primeiro momento, tchau, vem pro próximo. Porque até a gente começa a ganhar mais com isso, né? Eu percebo que os clientes, quando vêm, eles investem, nós temos ali os mínimos de investimento, né? Às vezes coloca só o mínimo, né? Ele põe só o mínimo, daí ele vai ganhando confiança, ele chega a abrir 10 vezes mais do que aquilo que ele tinha. Qual é o mínimo, Wagner? Hoje comigo eu estou atendendo a partir de R$500 mil os clientes, né? Meio milhão. Meio milhão eu já começo a fazer esse atendimento, né? O meu escritório ele tem deve os ter assessores ali, né? outras. Mas eu estou atendendo a partir de R$500 mil, né? Mas o cliente vem para experimentar. E daí depois mas eu acho que é um processo natural também, né? Sim, é um processo natural. Por isso que é uma jornada que você tem que ir devagar, consistentemente, porque daí lá na frente você consegue montar uma carteira legal, você consegue atender os teus clientes com qualidade, né? Sim. Claro, assim, eu tô falando isso porque a gente tá falando pro pessoal do podcast e talvez muitos que estão nos ouvindo não tem, obviamente, talvez não tenha esse $500 mil, né? E pensa, já vou desligar aqui porque eu não tenho $500 mil. Não, a ideia é a gente falar de investimento de forma geral. Sim, exato. Até porque eu quero também falar assim, quebrar uma cultura, porque há uma ideia, isso até, por isso que eu trouxe os meninos também, que são meninos, não são milionários, né? São de famílias tradicionais simples, né? Dizendo assim, que você pode investir R$100, sim. R$300, R$1.000, enfim. Exato. Então, também tirar isso de, não, esse papo de investimento é para milionário. Tá aí, ó, o cara, quem tem 500 mil, né? Não é isso. Não é só isso, né? Mas lembrando que se o cara que tem 500 mil, 1 milhão faz, é porque também o negócio não é ruim. Essa que é a história. Se o cara confia em você 500 mil ou na sua empresa, então é porque, obviamente, né, é uma coisa mais séria. E até aproveitando, eu ia te pedir a tua opinião, o que você acha hoje esse desdobramento na internet dessa galera aí, porque também assim, até uma coisa que eu quero que você fale assim, investimento não é ganhar dinheiro, né? Em parte sim. Tá, mas eu tô entendendo o que você quer falar, mas para nós falar para as pessoas. Tá, sim. O que acontece, né? Não existe milagre. Não existe milagre, né? Para você viver de renda, você tem que acumular um patrimônio significativo, né? E que a rentabilidade desse patrimônio pague os seus dividendos e esse patrimônio não fique dilapidado. Exatamente. Né? Então, assim, eu gosto de falar que não existe milagre. Né? Então, desconfia quando o santo, quando a esmola é demais, assim, né? Então, eu acho que é um ponto de atenção. Não que você não deva ter investimentos eventualmente mais arriscados e que eventualmente possam proporcionar um retorno maior. Mas saber pulverizar é o essa caminho, é a velha máxima, não botar todos os ovos no mesmo cesto. E não é pulverizar tudo num tipo de ativo, é pulverizar em classes diferentes, né? Entender essas variabilidades. Mas aquela ideia, você tem que trabalhar, você tem que ter a sua renda. Sim, eu gosto de falar isso pro cliente. Cara, até às vezes eu viro para ele e falo assim, desculpa, mas pode acontecer de a rentabilidade estar abaixo da tua expectativa. Embora seja uma rentabilidade acima de CDI, que a gente consiga trabalhar com o cliente para fazer, eventualmente, se ele toma mais risco, pode oscilar, mas fala para ele, às vezes o teu ganho está no teu negócio principal e aqui a gente está protegendo ele de uma maneira que ele cresça saudavelmente. Vai ter ativo mais volátil? Vai. Provavelmente esse ativo mais volátil é o que vai dar a cereja do bolo. Né? Vai ser a cereja do bolo do negócio. Mas entender essa lógica, né? Então eu parto do pressuposto que a gente sempre tem que ter uma reserva. Porque a reserva... E essa reserva é bem trabalhada, porque você ganha o dinheiro lá, mas você tem que reservar, porque essa reserva pode, se você não tiver o teu trabalho, se você perde o teu trabalho, se você vem faltar, como é que vai ficar a tua família quanto a isso? Então, você precisa, né? Ou às vezes, um profissional que só utiliza as mãos perde a mobilidade, como é que ele vai fazer, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa deixar claro ali. E até parece estranho, né, a gente é importante abordar esse tema, assim, né? Porque quem não tem o patrimônio ainda acumulado para viver dessa renda, entenda que eventualmente você precisa de um seguro, você precisa estar assegurado. E tudo isso está dentro do investimento. Seguro não é
não é algo para te rentabilizar, mas é algo para te proteger numa eventualidade. Então, você não faz seguro para carro? Então, por que as pessoas não têm o hábito de fazer o seguro de vida? Eventualmente, né? Então, tudo isso entra num escopo do trabalho do assessor, de sentar e ter uma visão geral do cliente e poder oferecer as melhores oportunidades para ele, né? O que protege, né? Sim. Então, aí que está a cereja do bolo, o segredo do negócio. Porque senão vira commodity. Senão daí eu crio ali algo e falo, aplica nisso, aplica nisso. Sim, né? mas aí que, que vinha a pergunta antes que eu estava te falando. Hoje com a internet, o que a gente vê? Esses caras que sei lá de onde que saem, né? Porque a gente vê esses anúncios. Ganhe dinheiro agora. Não trabalhe nunca mais. Sabia que você pode ganhar 2.000 por mês fazendo investimento na bolsa? O que você me fala disso? Você tem que tomar muito cuidado. É isso que eu posso falar. Porque assim, não é tão simples. Eu querendo não é tão simples os caras. Não, toma cuidado, não vou falar nada. Não, porque assim... Tá certo, tá certo. Mas é verdade. Mas é que assim, é igual um processo terapêutico. Você garante que o paciente vai terminar com sucesso? Em sua maioria, sim. Mas... você não tem essa certeza, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, você não pode ser leviano. Então, hoje eu digo leviano é febre. A forma que é vendida. Eu acho que sim, assim, as pessoas são levianas. O problema é esse. Uhum. O problema é ganhe tanto. A maneira que eu vejo é essa. E aí você entrou assim, fazendo esse paralelo da terapia, é a mesma coisa. Hoje o que tem de terapeuta aí que faz chover, que faz de tudo, cara, e eu garanto, porque eu te tiro da depressão, eu te tiro isso, te tiro daquilo, E eu não estou dizendo da técnica terapêutica, mas a maneira que você é vendido. A palavra bem real é essa, aquilo que eu falei. Terapia não é uma coisa para ser vendida, entendeu? É para ser uma coisa trabalhada. Claro, a gente vive disso, mas é para ser trabalhado. Só que nós estamos, como eu estou falando da terapia, do estado emocional, nós estamos falando do dinheiro das pessoas. Exato. Entendeu? E aí, a gente, cara, para mim, claro que também, né? Conheço você, o pouco que eu entendo de mercado, e é bem pouco, mas é você. Mas pra mim tá nítido que aquilo é um golpe. Pô, como assim o cara vai ganhar 2.000? Que conversa é essa que o cara vai ganhar 2.000, cara? Hoje em dia tem muita pirâmide financeira, né? Então... Que não é um, não é um mercado financeiro regulamentado. É um Zé da esquina ali que criou uma loja e tá falando que tá te rentabilizando. Então você tem que tomar muito cuidado quem que é o órgão fiscalizador dele, né? Para não fazer besteira. E isso acontece, né? Então, quando eu falo, às vezes tem que tomar cuidado, porque hoje a gente vê muito, até indo um pouco para o mercado, por exemplo, que é o que é mais comum, né? Indo para o mercado de criptoativos, que eles falam, né? Que não é ainda o que a gente eventualmente trabalha. Mas hoje tem promessas de ganhos absurdos. Cara, é um mercado extremamente volátil. Não que é um mercado ruim, mas aquele profissional não é um profissional adequado, né? Então eu acho que você tem que entender que é importante, eventualmente, o recurso estar sob sua custódia, né? Se você quer baixar, você vai ali, você faz o movimento, tira e faz esse dinheiro. Não fica dependendo de uma... Então tem que estar no teu nome. Quando você transfere o dinheiro, você tem que transferir para a sua conta, no seu CPF, né? E também... Olha, são informações bem importantes. Você que nunca trabalhou com dinheiro, nunca trabalhou com aplicação, nunca trabalhou com investimento, tá ouvindo o que ele está dizendo. É a sua conta, é o seu dinheiro, tá? Não é, eu sou o seu corretor, vem para a conta da operadora. Manda para não é. Não é assim. É a conta tua, pessoa física. A conta é sua, pessoa física. Exatamente, né? Então, mas já ouvi conversa dessa. Já, você manda, faz o TED para essa conta aqui. E aí eu vou te mandando no aplicativo aqui a rentabilidade para você ver. Cara, não é isso, né? Isso não existe. E acho que é importante saber também que as casas... Até porque ele pode mostrar depois um índice lá que ele caiu... Ele mostra uma coisa que é totalmente diferente. E não caiu. Exato. E assim, eu pelo menos falo, defendendo o meu mercado, ser regulamentado pela CVM e pelo Banco Central. Então é uma casa regulamentada, você tem uma certificação para atuar nessa área. Está aqui. É uma casa que está regulamentada pelo Conselho de Valores Monetários. O Banco Central olha isso também. Olha, então, aí você começa a se sentir mais seguro. Aí passa a ser mais seguro. Daí você entra numa outra conversa, que daí é volatilidade. Não é risco de perder o dinheiro, né? Mas é volatilidade. O quanto que pode oscilar aquele papel, né?
E isso também é um dos produtos que tem dentro dessas casas. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a internet hoje está cheia de conteúdo, né, que lamentável, né? Tipo, é ruim. Então você tem que saber filtrar. E até o conhecimento é uma coisa que você precisa ter, né? Adquirir conhecimento para saber para onde ir, né? Aí entra uma conversa, nós já tivemos essa conversa em outras situações e tal, e é o que eu bato aqui em todo podcast, e a ideia do podcast é essa. Por isso, assim, apesar de, Wagner constelador, Wagner vai ficar falando de terapia, de constelação? Não, eu vou falar de sistêmica, e sistêmica é tudo, né? A nossa vida. E por isso trazer você que fala de mercado financeiro, nós já trouxemos aí o Pablo, que é do mercado imobiliário, quero trazer outros empresários políticos, na verdade eu quero trazer todo mundo, né? Primeiro mostrar que são pessoas, né? E segundo o seguinte, olhar o que está faltando. Conhecimento, aprofundar, saber quem são as pessoas, né? Como eu falei, nós temos que aprender a ler um contrato, nós temos que aprender a ler o extrato bancário, nós temos que aprender a ler nossa Constituição, nós temos, enfim, gente, né? Começar a ter conhecimento. Mas então eu tenho que ser um especialista em mercado financeiro? Não, para isso tem o consultor, mas saber o que ele faz e como ele faz. E é tão engraçado porque às vezes assim, na área médica, é bem interessante, com a internet, as pessoas têm essa mania assim de que tem uma doença, né? Vai lá, faz o exame, o médico diz, eu acho que você tá com isso. Aí vai lá na internet, no Google, né? E fala, é assim, é isso. E daí vai lá e quer discutir com o médico ainda, né? Vira um especialista. Tem um lado que é interessante, que pelo menos a pessoa... Saudável, ela saudável. Tem um lado legal que ela tá mais por dentro do assunto, né? Mas isso é interessante, ela tem uma consciência daquilo. Então, beleza. Só que eu não vejo isso em outras áreas. Então, as pessoas não têm consciência política, não têm consciência social, não têm real, eu digo, né? É tudo ali no lindo e maravilhoso. E quando se fala de dinheiro, é uma coisa muito delicada. Nós estamos falando de né? Na minha teoria, a gente fala que o mundo é dividido em 3 energias, ou 3 poderes, né? O primeiro poder é o amor, que o grande mestre nos ensinou, o amor à humanidade, o amor que nós não entendemos lufa nenhuma dele ainda, né? Tem muito para debater sobre isso. O outro poder é a energia sexual, que não necessariamente é o ato sexual, mas é a energia que rege as nossas vidas, afinal, também através do ato de um homem e uma mulher se cria, se emana a vida, mas a criatividade e tudo mais, né? Não vou fazer disso mal. Mas o terceiro poder, que é um poder dos homens, é o poder do dinheiro. É a única coisa que foi criada pelo homem aí, das 3, né? Mas é que nessa conjuntura, na teoria é assim, Deus nos deu o amor, que é o amor de Deus, e fez o homem. Dentro disso, o sopro de vida ou a energia vital é a energia sexual. Então, ou seja, ainda é o poder de Deus, mas emanado pela vida, pelo sopro da vida do homem e da mulher. Então, isso é a energia sexual. E como esse homem e essa mulher são independentes, houve a criatividade e a necessidade social do dinheiro. Então, o homem criou o dinheiro. Com a permissão de Deus, óbvio. Nada acontece sem a permissão do cara, né? O cara é foda. Então, isso rege o nosso mundo. E quando eu falo disso, porque quando eu estudei muito, todas as culturas têm dinheiro. Bom, hoje nós falamos de um dinheiro global, né, Wagner? Hoje acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, influencia a nossa economia. Antigamente levava um tema. Hoje aconteceu lá, no outro dia cai aqui. Não é assim? No mesmo dia. No mesmo dia cai aqui. 15 minutos depois. Então, e isso é interessante, porque o dinheiro sempre existiu, né? Sempre existiu, falando aí desde uma composição social. A moeda. Tanto oriental como ocidental, em todos os países. Então, ou seja, sempre existiu a economia, sempre existiu o dinheiro. Então, além, como eu falo, além da questão monetária, que é o que você trabalha, o valor dele, o câmbio dele, né? Uma nota de R$100 que equivale a tantos dólares, e, enfim e tal. Mas existe uma energia, que é a energia de quem trabalhou, de quem comercializou, de quem ganhou, de quem perdeu, de quem ganhou uma herança. Então, isso é uma vibração. E ela é muito forte, né? Aí vem aquela coisa, é um tripé que quantas vezes a gente vê, né, uma família super unida, né, os pais, os filhos, né, tudo muito bonito, daí os pais morrem. E os irmãos se matam pelo dinheiro.
Então, cadê tudo aquilo, né? Cadê todo aquele amor? Cadê toda aquela energia sexual? Quando eu falo energia sexual, vocês estão entendendo. Eu tô falando de energia, né? Quando duas pessoas têm uma empatia, têm uma boa relação, pode ser uma energia sexual. Não tô falando de ato sexual, não tô falando de sexualidade. Sim. Então, tem uma energia ali. Aí entra a porra do dinheiro, destrói a energia e destrói o amor. Então, é disso que eu falo. Então, é muito forte e as pessoas não têm esse conhecimento. Mas querem ter o dinheiro. Exato. Pelo poder, inclusive. O dinheiro não é seu, né? O dinheiro está contigo, né? E eu está acho, com você, né? E eu acho que o teu mercado é o que mais mostra isso. É o que mais mostra. Porque tá lá, tá aqui, tá lá, tá Exato, aqui. ele transfere, né? E eu gosto o que me encanta também nesse mercado é que a gente não está deixando necessariamente uma instituição rica. Você está tendo até um trabalho social com isso. Né? Eventualmente você virar acionista, vamos falar lá do mercado de renda variável, você virar acionista de uma empresa que tem recurso para contratar pessoas, aquelas pessoas vão começar a consumir na região que vai, então toda a economia começa a fluir de uma maneira diferente. Então eu acredito que esse mercado ele tem que ser até mais forte, né? Porque ele vai conseguir trazer uma prosperidade para todos no entorno, né? Então acho que o dinheiro tem esse poder, mas essa é a função do dinheiro. Eu acredito nisso. O dinheiro não é teu, ele está com você, né? E não há nada de errado, deixar bem claro assim, eu não penso que não há nada de errado do cara ter o iate dele, 2 aviões, cara, porque ele tá produzindo alguma coisa. E, aliás, alguém fabricou a porra do iate. Alguém fabricou, alguém tem que limpar, alguém tem que pagar. Então, ele tá gerando economia. Ele tá gerando economia de alguma forma. Pior é se ele ficar sentado no colchão, né? Exato. Ou, vou falar. Eu sei que vai churrada de problema, mas vou falar. Ou aquele que ganha seu dinheiro, paga suas contas, esconde o resto embaixo do colchão, põe numa poupança. E deu. Cara, ele não tá girando nada. Né? O que ele gira? Nada. E tem muita gente que é assim. Mas critica o outro que comprou mais uma empresa. Que tá, mas pra quê? Só pra ficar mais rico. Cara, eu conheço, e acredito que você deva conhecer também, mas eu conheço muitas pessoas que, cara, há muito tempo já não trabalham pelo dinheiro. Não, já virou outra. Dinheiro ele tem pra 4ª geração viver. Sim. Mas é porque ele gosta de trabalhar e porque ele também se sente comprometido com a empresa que mantém os funcionários e ele muitas vezes é o eixo motriz ali. Sim. Felizmente eu entendo que o mercado ele está tendendo para isso, né? A gente já não vê mais vê poucos, né? Vê muito mais agora o empresário já com o cunho social, de criar emprego, criar renda. Geração, né? Eu acho que é uma nova geração. Assim, tem um pessoal mais velho já com essa visão, mas são poucos. E tem uma leva vindo aí já com propósito. Né? Então isso é o legal, né? Não, legal. Na verdade, né, como eu falei para você, isso é o que me estimula a continuar e tá aqui fazendo programa. Fazendo programa não, né? Se eu falar programa, o Nivelto fica não é programa, é podcast. Mas é o que me estimula, porque 20 anos de área, e eu sempre gostei de trabalhar com empresas e empresário, né, que nem você e tal. Mas como era difícil eu usar essa linguagem toda e dizer, cara, o dinheiro é uma energia. Cara, a tua empresa, claro, tem objetivo claro, tem meta, tem que ter comprometimento, profissionalismo, tecnicismo, enfim, tudo que é uma empresa material. Mas tem uma energia, tem a forma que você trata as pessoas, né? Tanto que eu criei lá a minha empresa, né? O nome era Capital Humano. E eu sofri muito para trazer esses valores para dentro de empresas conservadoras e indústrias, né? Porque o cara tava preocupado com funil de venda, com o financeiro, com o empréstimo, com a máquina produzindo, né? Com resultados práticos. E não via que existia toda uma energia, que existia uma sinergia, pessoas,
paixão, enfim. Hoje tá começando aí. Lá atrás você sofreu pra caceta, né? Quando você falava, você foi modesto, né? Eu acho que hoje você ainda tá, né? Um período de transição que ainda a maioria das pessoas não enxergam desse jeito, mas já existe uma minoria que já tem abertura. Opa, e já se entende isso. Eu acho que de tanto você bate. E as coisas é que você tem que insistir, você tem que bater na tecla, porque uma hora isso vai se tornar natural. Uma hora, cara, você tem que... Daqui a pouco as pessoas começam a montar a empresa com propósito, com objetivos, não só financeiro. Financeiro também, mas não só financeiro. Quando chegar nesse nível, eu acho que daí o ser humano está numa outra fase, né? Vai estar numa outra fase. Mas daí a gente... Você como me conhece, né? Mas dividindo com o pessoal aí que está ouvindo, eu falo muito da nossa transição terrena, né? A gente está numa transição terrena. Quem acompanha dentro do que você segue de espiritualidade, ou até mesmo dentro de doutrina espírita, falando de kardecismo, Chico Xavier, ou dentro de uma linha hindu, ou até taoísta, tal. Na verdade, assim, todas falam de uma maneira um pouco diferente, mas falam de uma transição terrena. Nós temos uma transição que está nesse momento. A pandemia é um marco dessa transição e estamos em transição. Não é ela não vai terminar. Tem gente vai terminar em 2030. Não tem uma data, porque isso depende do nosso desenvolvimento. A gente tem como uma empresa, né? Como você, tem uma meta. Fase. A gente quer daqui 5 anos estar assim na empresa. Mas tem toda uma trajetória. Pode ser que leve 6 anos, pode ser que leve 4. Né? Vai depender do desenvolvimento. E isso depende do nosso desenvolvimento moral, intelectual, né? Sim. E da regra básica que o Chico Xavier fala muito quando ele encontrou o Emmanuel, que o Emmanuel disse, cara, quer trabalhar aí em prol do Cristo, né? Não sei se você sabe dessa história. Não, desconheço. Eu sei que não é muito tu alçado. Não sou. Quando o Chico Xavier encontrou o seu mentor espiritual, Emmanuel falou, e aí, cara? Cara, não foi assim, né? Eu tô falando dessa maneira solta, mas não foi assim. E aí, cara, quer trabalhar pro Cristo? E aí o Chico, não, vamos trabalhar assim. O que precisa? 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. E nós estamos falando de questões espirituais, que as pessoas não entendem que envolve disciplina. E é óbvio que aqui na Terra, nos propósitos, e você como engenheiro antes e agora, cara, disciplina é a palavra-chave. Então, e eu vejo que as pessoas querem facilidades, elas não querem ser disciplinadas, comprometidas de maneira verdadeira com elas. É isso que eu vejo. Então é tão mais fácil reclamar da vida. Então, eu vou mudar de trabalho. Mas será que eu vou ganhar igual? Mas, cara, daí ele nem começa, né? Já começa assim. Então eu vejo que nós estamos nessa transição. E quando eu trago, por exemplo, os garotos, né? Que você assistiu o podcast e tal, e a gente vai se reunir, cara, aquilo me motiva, porque eu tô vendo ali a sementinha, né? Tem o meu filho, né? Gosto de falar dele aqui. O Vitor, você conhece também, né? E, só que como ele é meu filho, cara, daí fica assim, mas eu sou pai do Vitor, né? Fico enchendo a bola dele e tal. Mas eu vejo um garoto diferente ali, né? Mais comprometido, mais assim e tal. Não tá nesse mimimi. Tá focado, entendeu? Mas continua sendo um garoto. E esses garotos eu vi a mesma coisa, sabe? Pô, comprometido, focado. Claro, são garotos, brincam e tal, mas já tem e isso pra mim é essa transição. Né? Então eu quero acreditar que daqui uns 20 anos, que eu vou estar bem idosinho, né? Você ainda é jovem, mas eu acho que a gente vai estar vivendo algo melhor nesse sentido aí. Tanto que assim, você usou ali o caso do Chico Xavier, né? Mas se você olhar, e foi muito feliz no falar que todas as religiões acabam puxando pro mesmo ponto, né? Viés. Que a gente vê lá, eu pelo menos, né? Por ser berço católico, né? Eu tenho as minhas crenças, né? Mas eu vejo que, assim, você foi feliz na tua palavra, porque a disciplina é o caminho, né? É você saber qual é a regra do jogo, você saber o caminho a ser seguido e ser disciplinado, né? A gente vê, por exemplo, agora falando um pouco do dinheiro, você vê que é comum o dinheiro muito na comunidade judaica, né? Então, eles têm, né?
Mas se você for ver, são extremamente disciplinados. Cara, você falou tudo. Vivem ali, sabem controlar o dinheiro, sabem a regra do jogo. Eles até dizem que o dinheiro é uma bênção, né? O dinheiro vem como bênção para eles. Mas dinheiro né? é uma bênção. Sim. E é legal de ver, porque, cara, a disciplina que é o que vai levar a pessoa para o caminho da prosperidade, né? Então, claro, a religião nos ajuda muito a ter essa disciplina, né? Sim. Mas eu acho que vale... Dentro do aspecto que você tem um conhecimento filosófico e entendimento disso, né? Que não é a disciplina de ir para a igreja e baixar a cabeça. Claro. Isso é rito, exato. É outra coisa. Rito é diferente. Mas entendeu? Eventualmente o rito pode até te ajudar a ser disciplinado, né? Mas, assim, Ele te treina. Ele te treina, óbvio. Mas é ter um entendimento maior sobre isso, sobre a palavra do Cristo. Exato. E tô falando de Jesus Cristo, para mim é o grande mestre, mas Buda também vai falar sobre a disciplina, o caminho da disciplina, onde você vai entender os meios, né? O taoísmo vai falar sobre isso. Você é flexível. Inclusive, o taoísmo, para mim, foi uma das grandes reflexões sobre disciplina, né? Não é ser inflexível. Exato, também tem isso. Claro, As pessoas também confundem disciplina com uma coisa rigidez, rígida. Não é isso. E não é. Disciplina é uma constância daquilo que você faz. Então eu vou me disciplinar a fazer um esporte, né? Sei lá, 3... Vamos lá, mulherada. Os homens também, né? Vamos fazer uma academia 3 vezes por semana. Esse é o teu comprometimento com o teu corpo, com a tua disciplina. Ah, mas hoje eu não vou e tal. Não vou nunca mais. Não. Quebrou aquele dia, mas no outro dia já volta. Ou já compensa, ou já... Sim. Isso é disciplina. Exato. Entendeu? Agora, não posso. Tô queimando de febre aqui, mas eu vou pra academia porque eu me comprometi. Não, isso é rigidez. Rigidez, exato. Entendeu? Então, eu vejo que nós estamos numa transição, mas eu ainda acho que tem muita gente rígida, dura e antiga. Processo de mudanças, né? O mundo tá em mudança. Mas me conta um pouco aqui. Qual é que é agora a proposta para nova etapa aí com investimentos e dentro do nosso mercado? Agora, tu achou que tava leve, né? Cara, eu sei que tu quer sair do sai da religião e vem pro... Cara, mas eu trouxe aqui você pra tudo, né? Aqui o negócio é ser dinâmico. É fazer gol e defender, né? Mais ou menos por aí. Cara, o que você me fala aí de um aspecto meio geral do cenário agora, né? Nós estamos caminhando para o final do ano, né? O último trimestre. Essas questões, obviamente, políticas, que eu acho que influenciam muito o mercado financeiro também. E o que você pode dizer para as pessoas, assim? Tá favorável? Não é favorável? Vale a pena vir trazer o dinheiro para trabalhar com você? Não necessariamente com você, quando eu falo com você, representando todos os profissionais dessa área. Sim. O que você fala sobre isso? Sempre. É estranho falar se não fosse válido. Mas vamos lá, extremamente válido. Eu acho que é importante. Primeiro, volta na questão da disciplina. Você tem que trabalhar, acumular um dinheiro e fazer com que esse dinheiro trabalhe para você. Agora, onde trabalhar, daí é o segredo, aí é que é o detalhe, porque isso é flutuante. Se a gente se olhar o cenário para trás, mas a renda fixa era linda. Agora é outro momento. Mas por que eu estou falando isso? Porque tudo está atrelado à economia, à política e ao cenário, né? Ao cenário internacional. Então você tem que estar muito atento para isso, né? E remando conforme a maré. Então você precisa saber. Aí volta a disciplina com a flexibilidade, né? Entender que vamos para esse caminho, agora o mercado está tendendo para isso. Mas essa seria a maior dificuldade que você tem com os clientes, então? Eles conseguem ter essa visão ou eles já chegam assim, não, pega aqui, vai, eu quero ver o resultado? Assim, a maioria, felizmente, já tem um entendimento. Já tem um entendimento. Mas tem os que... Até porque a escolha muitas vezes é do cliente, né? Eu sento com o cliente, entendo tudo que ele precisa, entendo toda a necessidade dele e apresento os produtos que são mais adequados a partir do perfil dele também. Por isso que acaba sendo um atendimento exclusivo, porque não é todo mundo igual. Cada um tem um perfil. Cada um tem um perfil. Então assim, o cliente já começa a aceitar. Mas então média mais, e os clientes já estão... O brasileiro, ele está começando a ter essa abertura de mentalidade.
Ele já está entrando no mercado disruptivo, está começando a entender. É fácil, o número de CPF que aumentou na bolsa agora, né? Que vem aumentando, teve todos nos últimos anos aí, vem aumentando muito o número de pessoas investindo em bolsa. Eu acho. A pessoa criando hábito. Mas eu acho, não sei, né? Me corrija, né? Olhando um olhar bem de espectador, né? Mas a XP é bastante responsável por isso, pelo marketing. Eu acho que ela tem várias plataformas. A responsável por isso foi a XP. A XP foi responsável por isso. Que hoje vocês são XP nós também, somos né? XP, somos distribuidores da XP. Eu acredito que dois grandes aí que foram, né, os causadores desse movimento foi a XP e o BTG. A XP um pouco antes, eu acredito que ela já mudou quebrou esse paradigma, né? Então, acho que o mercado a gente está começando, eu acho que as pessoas estão começando a buscar conhecimento, né? Você tem que tomar cuidado, o conhecimento... Elas estão começando a entender que o banco só ganha. Sim, isso é legal. Entender por que eu não coloco lá, por causa, né? Aliás, não tem problema se o banco ganhasse. Se eu ganhasse junto, né? Exato. Não tem problema. Cara, perfeito. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso? A questão toda é, o banco ganha, você não ganha com o banco. Então tem isso, você tem que estar muito mais você tem que olhar para o cliente, não para a instituição. Né? Cara, eu tô olhando para o cliente, qual que é a necessidade dele, o que ele precisa, você acha, né? que vai chegar um ponto, agora eu alucinei aqui, mas vamos lá. Você acha que, olhando agora, né? Estamos filosofando praticamente. Tá. Uhum. Você acha que assim, antes de eu jogar a pedra no rio, você sabe que há uma tendência, há uma discussão filosófica de várias profissões que tendem a acabar, né? Sim. Você já deve ter ouvido falar disso. Engenheiro civil foi uma delas. Né? Cálculo, né? Cálculo o computador faz, né? Basicamente, né? Não, mas tem, né? Fala-se, inclusive, de professor, né? Com toda a virtualização dos cursos, etc. Do direito, propriamente dito, né? O advogado é uma das fortes profissões que tem tendência a acabar. Eu acredito que sim, também. Porque a lei vai ser dada, a lei está estabelecida e os contratos estão estabelecidos. Então não há uma discussão. É como matemática. Não há uma discussão, né? Você está de acordo, cumpra-se o contrato, ponto. Enfim, coisas que tem aí a se mostrar para frente. Mas tô trazendo isso porque a pergunta seria assim, você acha que pode chegar ao ponto que o banco, da forma que é hoje, instituição, no modelo que é hoje, instituição bancária, venha a acabar e se tornar, vamos dizer, mercados de investimentos onde eu tenho pequenas contas ali e tenho a minha... Em outras palavras, eu diria assim, eu teria o meu banco. Eu seria o meu próprio banco, onde eu tenho os meus investidores, e aí eu troco a moeda com você. Eu não preciso do banco, o grande banco. Você acha que pode vir a acabar desta forma? Vamos lá, o banco acho que ele não acaba, né? Minha opinião. O que pode, o que eu espero até o que eu espero que aconteça é que tenha uma descentralização. Porque hoje a gente tem aí 95% do dinheiro na mão de 5 bancos. Hoje. 95% do recurso está na mão de 5 bancos, né? Que é Uau. Caixa Econômica, né? Os tu tá públicos, falando do Brasil. Brasil, né? Brasil. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Está na mão deles. A XP já veio com a primeira quebra. Então, assim, vai ocorrer uma descentralização. O banco, você vai precisar como intermediador. Mas é isso que eu te digo, por isso que eu penso. Mas vai diminuir o spread. Eu acho que o spread diminui, mas você precisa de alguém para fazer. Spread. Desculpa, vamos lá. Spread é a diferença. Eu já passei por isso de perguntar, tá, gente? Mas spread é a diferença que o banco vai ficar com a tua operação. Então, assim, ele vai te pagar, você aplica no CDB do banco, ele vai te pagar X. Mas ele vai emprestar para alguém muito mais caro, vai ficar com todo esse Em outras palavras, assim, você põe na poupança, ganha 1%, 1,3%. 0,5% agora? Meu Deus, estou desatualizado. A poupança dá 70% do CDI com limite de até 6%. Ok, mas você ganha
6% no ano. 6% no ano. No ano, uma poupança. Aí se você pega e usa o cartão de crédito, você vai pagar 300% ao ano. O cartão de crédito é uma... Ou seja, o banco pega o teu dinheiro, te paga uma mixaria e te empresta o teu dinheiro. Melhor negócio. Ele pega o dinheiro da tua sogra que tá escondendo e não quer emprestar pra você. E empresta pra você. E pra ela ele paga 0,5%. E aí ele empresta pra você lá que fez o empréstimo do banco e te cobra 300%. Cobra muito basicamente mais. É isso. Cobra muito mais. Né? Então... Mas aí é nesse sentido que eu te falo. O advogado, por exemplo, ele é um profissional de meio. Até as pessoas não têm conhecimento da profissão do advogado. O advogado, ele não é um profissional de fim. Ele não pode garantir um fim. Não. Né? Hoje não... Ele é um profissional de meio. Ele vai defender uma causa, ele vai fazer um contrato, etc, etc. E é por isso, até nesse estudo, que o advogado é uma das profissões que pode acabar. Entendeu? Claro, talvez vai ter o cara que faça os contratos, uma coisa assim, mas o advogado, aquele que briga lá e tal, tende-se a acabar, né? Que é de meio. E aí eu te digo, exatamente nesse sentido, eu vejo que tudo que é de meio, me parece que vai acabar de alguma forma, né? Por exemplo, a fábrica, a indústria, ela tem que produzir muitas pessoas. O cara tem uma fábrica. Antigamente, né? Dizia assim, o cara tem uma fábrica. Disse que o cara era milionário. Hoje não é mais. O cara tem uma fábrica, né? A não ser as grandes. Por exemplo, quando a gente fala, o cara tem uma fábrica que fornece para Audi, para Volkswagen, tá? Cara, claro, deve ter lá o seu... Mas ele tem fato... Cara, ele tem que produzir muito. O risco é muito grande, etc, etc, né? E aí, quem que ganha? É o intermediário. Hoje, com a virtualização e tudo mais, a gente está vendo, por exemplo, os comerciantes, né, os shoppings e tal, sofreram muito, porque hoje tem coisa assim, tu vai lá, olha no shopping, vou comprar na internet. E às vezes você está comprando direto da fábrica, ou direto do produtor, ou seja, o meio está acabando, né, havendo uma equação. Antigamente, o Brasil, eu me lembro assim que, né, tudo assim eu faço revelar a minha idade, mas enfim... o pessoal comprava carro no Nordeste para vender no Sul, porque comprava mais barato lá em cima e vendia no Sul, né? Tinha essas coisas. Acre, lá. Coisas desse tipo. Até no interior do Paraná para vender em Curitiba, né? São Paulo para vender. Hoje não, né? Hoje com a internet é a tabela FIP, ponto. Vale aqui, vale ali, vale, né? Tem as suas questões ali, mas o valor dele é aquele. Antes não, tinha um valor realmente diferenciado. Me parece que o meio, tudo que ganhava no meio está acabando. É o que me parece. Então, por isso que eu falo, o banco, o que o banco realmente faz? Né? Não, mas ele apoia as empresas. Mas aí existem as cooperativas também, que é uma coisa que vem do século XV. Uma fantástica ideia, só eu vejo que ela ainda não é o que é em potência, né? O cooperativismo funciona muito bem no meio agrícola, né? No meio, hoje, agronegócio, né? Eu sou do tempo do agrícola, mas do agronegócio. Mas outras áreas ela pode funcionar, né? Um cooperativismo industrial, por exemplo, né? E tudo mais. Então eu vejo que daqui a pouco... Tanto que hoje nós já temos os bancos cooperativas, que ainda imitam muito o sistema bancário tradicional, porque tem que se vender dessa forma, mas não deixa de ser uma cooperativa. Por isso que eu te digo, tu não acha que há um... Assim, vamos lá. Então, que pode chegar? Você está mais dentro do mercado. Não sei se eu me fiz claro da vez passada, né? Não que vai acabar, mas vai descentralizar. Sim. Vai existir, eventualmente, mais bancos menores. Né? Hoje a gente tem a Sintex. É uma estrutura bancária. Só começa a descentralizar. Eu acho que isso que vai acontecer. Vai começar a perder aquele poder de monopólio e começar a ficar mais pulverizado. Né? Então, de nacional começa a ser estadual, daqui a pouco municipal. Então, eu acredito que as coisas, pelo menos gostaria que as coisas se descentralizassem, né? Que eu acho que é uma maneira que o mercado tende a fazer, né? Mas isso daí, o desenvolvimento humano, a gente vai entrando... Eu não acredito, por exemplo, a profissão do advogado necessariamente vem acabar. Não, vai enxugar, vai ter menos advogados, mas vai ter mais pessoas especialistas em desenvolvimento de software para alguém poder consumir. Sim. Então, é essa a tendência. O ser humano ele vai se adaptar. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Tudo depende da evolução humana, com certeza. Não vai acabar. Você vai precisar se
readaptar as situações. Eu acredito que vai tendo isso. Até porque, falo eu como engenheiro, eu lembro que eu peguei, assim, o final do AutoCAD que fala lá, que é o que você desenhava, AutoCAD? Né? Cara, você desenhava a Conheci. prancha e daí você mandava imprimir 10 pranchas, né? Tipo, agora já virou BIM, já virou uma estrutura BIM. Não, mas antigamente eu tinha um desenhista, então assim, são etapas, então, né? Cara, são etapas, lá, né? eu vou revelando a idade, aos pouquinhos eu vou revelando a idade. O meu pai, o meu já desencarnado, meu padrinho, né, irmão da minha mãe, eles tinham lá no Rio Grande do Sul uma empresa de poste. Colocar alta tensão, né? Eletrificação de alta tensão, né? E tinha que fazer o projeto. Instalar poste. Colocava um poste lá, né? No interior do Rio Grande do Sul, tinha fazendas lá que não tinham luz e tal, uma fase de desenvolvimento. E tinha que fazer o tal do desenho, né? Eu conheci aquela pranchetinha, inclinadinha, assim. Pranchetinha? Até um tempo atrás estava lá da minha mãe. Porra, um troço gigante. 1,5 metro. Umas cordinhas, umas reguinhas lá. Sim. E aí aquilo também tinha... Não sei o que é que usavam amônia para aquilo. Sim, tinha um negócio lá que usava amônia lá para os papel. Eu conheci isso. Daí hoje, cara, daí tu fala do AutoCAD, já era um salto, né? E hoje já tá 3 anos. Já tá outra. Então, mas é isso que eu tô falando. Daí já tem uma base de dados que daqui a pouco já copia daqui, dali, daí usa o mesmo molde dali. Né? Mas daí tem que ter uma ferramenta para um ser humano sempre como intermediário. Sempre vai ter. Né? Não, sempre vai ter. Ali, né, de uma forma, como tu falou, diferente, mas vai ter. De uma maneira mais descentralizada. Isso sim, eu acredito muito nessa descentralização. Tanto bancária quanto para o mercado geral. E continuamos com aquela ideia, né? Porque aí o que a pessoa faz com o dinheiro e o que ela faz com o tempo. Porque eu acho que hoje uma das questões que não é trazida para as pessoas refletirem, e eu vejo como a grande marginalização disso, ou seja, colocar à margem, é a internet. Porque as pessoas hoje deveriam ter mais tempo para estar com a família, deveriam ter mais tempo para fazer uma boa leitura, deveriam ter mais tempo para se desenvolver como ser humano, espiritualmente, enfim, intelectualmente, e trabalham mais por conta da própria internet. Porque você, por exemplo, trabalha home office. Pode trabalhar home office. Posso trabalhar home office. Então não tem mais aquela coisa de que você entrava 8 horas da manhã no teu escritório e saía 5 da tarde, 6 da tarde, e não tem computador, não tem nada, então só amanhã. Não, você continua trabalhando. Sim. Porque a máquina continua girando. Você tem que cuidar. Né? Isso até foi uma das coisas que me trouxe uma reflexão, que eu tive uma oportunidade de assistir uma audiência no TJ de Santa Catarina, na STJ de Santa Catarina, e um desembargador falando isso. Ele disse assim, antes eu tirava férias, então eu fechava o gabinete, né, e eu tirava férias. Hoje, e as pastas, né, as pastas dos processos estão lá, então não tem o que eu fazer, né? Hoje, dá uma ocorrência e tal, o substituto, ou doutor fulano tal, abre aí o computador, porque tá tudo ali, tá tudo dentro, né? Tá dentro da internet, tá dentro... E ele disse, então eu não tenho mais as férias, porque então vamos só dar uma olhadinha. Mas daí eu olho a primeira, eu já quero olhar a segunda. Mas daí, aí já vira uma questão de disciplina, né? A pessoa tem que entender o espaço dela. Concordo, né? Voltamos para a questão de disciplina. Mas eu digo, olha como tá o mundo. Daí as pessoas assim, nós temos mais tempo para ter qualidade de vida, nós podemos ter mais recurso, até financeiro, mas nós continuamos o quê? Correndo atrás do dinheiro e nos ocupando mais. Sim. Eu acho que é isso que trava. Eu entendo, né? Mas eu acho que daí volta naquela regra, num Pareto lá que eu falei, né? Já tem um determinado público que já está pensando diferente. Tem, graças a Deus. Assim, é um movimento, né, que está acontecendo. Então já tem pessoas que já entendem que eventualmente pode ganhar menos, mas acumulou um recurso para complementar a renda, né? Então já começa a olhar para a qualidade de vida, né? A gente está num período de transição. Então, assim, eu vejo que até poucos anos atrás, né, quando se falava de viajar, tá gastando dinheiro. Hoje em dia já tem gente que fala que investe
em viagem. Exato. Então, assim, já é uma quebra, né? Não dá para viver no mundo só de mil maravilhas. Não. Mas você conseguir equilibrar, é o caminho, né? Uma pessoa que me ensinou muito, eu sou feliz, por isso foi minha esposa. Minha esposa pegou um dia e falou para mim, cara, eu posso trabalhar um monte aqui, eu tô trabalhando um monte, eu tô galgando, mas se eu começar a trabalhar, de repente, um pouco menos, eu consigo estar mais feliz, estar mais animada. Mais disposta, e, consequentemente, mais tudo, né? O menor horário que eu me dedico, tipo, ao invés de você trabalhar lá 60 horas da semana, eu trabalho 40 muito bem trabalhado. E ela sabe o equilíbrio disso. Cara, essa pessoa me soube. Porque eu já sou um cara muito criado. Cara, vamos trabalhar, sobrou hora, vamos trabalhar mais. Mas é cultural, mas hoje né? eu já estou começando a quebrar esse paradigma, né? E eu já vejo muita gente conversando sobre isso. Muita gente já fala, cara, não, investir em experiências, né? Investir em momentos, porque é isso que a gente leva. Não vou levar, cara, eu não vou levar dinheiro pro caixão, eu vou levar experiência para verdade. Pro próximo ponto. Então, mas não é só uma questão, não é né? só uma questão de investimento, de investimento de experiências, como é uma questão que, assim, cara, você tá descansado, você tá animado. Você produz melhor. Você produz mais. Mas deixar claro, não é 60 dias de férias no ano, não, é 30 dias bem tirados, sabe? Exato. Tipo, as pessoas se perdem, assim, cara, não é viver de férias, não é viver de... Cara, descanso aqui, mas beleza, eu vou trabalhar a hora que tem que trabalhar. Não, aí bem vem, feito, né? Aí vem a questão da disciplina que nós estamos falando. Geração, você acho que atendendo, você tem um público que já está enxergando dessa maneira. Você vê isso, né? Você vê que, puta, eu tô prezando pela minha qualidade de vida, eu tô olhando hoje, né? Já na tem verdade, assim, quando a gente pega o pessoal aí na faixa etária de... Vamos estourar 35 anos, né? Ou vamos baixar um pouquinho, de 30 para baixo. Ótimo, né? pega ali os milênios. Eles começam, né? Você veja, de novo, né? Vou trazer meu filho para a roda. Na minha idade, né? Na minha fase, quando a gente fazia 18 anos, o que a gente queria? Tirar a carteira de motorista e ter um carro. Tá, tirar a carteira não tem menos até, né? Porque carta, hoje ficou... Tirar a carta no interior de São Paulo. E hoje ficou caro, né? Porque naquele tempo era até barato, né? Hoje tá caro tirar a carteira. Mas o que a gente queria? Não é tirar a carteira. O que a gente tirar a carteira e não ter um carro? Era comprar um carro. Inclusive, muitos se endividavam porque queria comprar um carro de qualquer jeito. Então, ia lá, pegava aqueles financiamento maluco, né? Que até hoje é maluco, né? No Brasil. Né? Você paga 3 carros. Cabe no bolso, eu tô pagando. A verdade é essa. Essa é a cultura financeira do brasileiro. E então era isso, né? Cara, ter um carro com 18 anos era status na minha época. Essa é a realidade. Eu andava com o carro da empresa do meu pai, então eu tinha até um certo status, né? Então, mas era isso. E o Vitor, né, agora, né, daqui uns dias aí tá fazendo 19 já anos. E eu caí aí, pois é, pai, tô pensando aí se vale a pena, porque, pô, né? E ele já faz investimento, né? Nós já conversamos sobre isso. E eu disse, tá, cara, mas tu tem dinheiro lá pra comprar? Não, pai, aquele dinheiro lá é pra investir. Pra comprar carro, eu tenho que pensar de uma outra forma, né? E eu tô pensando porque eu vou gastar tendo carro, né? Porque daí tem que ter seguro, tem que ter tal, e daí a faculdade é perto de casa. E aí é aquela coisa, ele já sabe que a mãe leva, que o pai busca, aquela coisa toda, né? E hoje tem Uber. Tem Uber, facilita isso. Então o que eu vejo? Não tem aquela ansiedade... Mudou. Que era a nossa ansiedade, que era ter um carro. Sim. Então não tem. Mas já vi, pegando o Vitor assim, mas já vi outros modelos de casais. Já vi um casal que também tinha seu carro ali, tirou um carro zero e tal. E morava no centro de Curitiba. E eles, o que eles observaram? Até engenheiros, eles observaram que o que eles gastavam, que eles tinham, porque o prédio deles não tinha garagem, o que eles gastavam, aluguel de garagem, IPVA, seguro, blá, 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 sendo que eles moravam no centro, trabalhavam no centro, pegavam um ônibus e tal, não compensava ter o carro. Compensava investir o dinheiro e quando fosse fazer uma viagem, locava um carro para fazer isso. Sim. Então é ter essa visão, é ter esse entendimento, né? Porque até isso vem de encontro com trabalhar com dinheiro, né? Que daí vem aquela, mas eu vou alocar um carro ali para ficar uma semana, meu Deus, me custou R$4.000. Mas se
Você manter um carro, quanto é que te custa? Sim. E às vezes a pessoa não faz esse cálculo. Né? Sim. Daí fica o carro lá um mês, sei lá, 2, 3 meses na garagem parado, mas tá te custando quanto? Exato. Né? Exato. Então as pessoas também já têm estão isso, tendo esse mas tá discernimento, começando, né? essa juventude tá não tem começando. essa ansiedade, né? Mudou muito, né? O padrão mudou, né? A gente vê. Então, por isso que eu quero acreditar na transição. A gente acreditava, comprar, eventualmente ter a casa, corria para ter a casa. Hoje já a geração nova já prefere alugar. Mudou até o padrão dos imóveis, né? Começa a ter muito estúdio, coisa que antigamente já não se tinha tanto. O cara só mora ali, mora num lugar que ele prioriza muito mais a área comum ali, que ele tem academia, que ele tem tudo em volta, mas mora num espaço menor e muito bem centralizado para ele ir pro trabalho, né? Então tá mudando os conceitos, né? Está mudando. Acho que a gente vai... Quero acreditar que o ser humano está evoluindo aí para um... Tamo junto. Quero acreditar também. Pro próximo nível, né? Cara, me dá aí pra gente ir finalizando aí, me dá assim... Vou exigir um pouco, vou espremer um pouco essa laranja aí. Me dá um motivo, algo assim que você diga assim, cara, por que fazer essa transição nesse momento para investimentos, para essas áreas? Por que não deixar... Entre eu comprar um apartamento, porque eu compro na planta, blá, aqui... Em Balneário é muito comum isso, investimentos que você compra um apartamento na planta, daí até entregarem, vai valer o dobro, aquela conversa, não, dobro é exagero, mas vai valer, e falando de Balneário, se especula muito o mercado imobiliário. E aí a pergunta, fazer investimentos com você ou comprar um apartamento na planta? Vamos lá. Eu tô pegando o apartamento na planta como sim, modelo. legal, tá. Todo mundo tem lugar ao sol. Acho que é importante a gente deixar isso bem claro, tá? Eu acredito que todo mundo precisa ter uma reserva financeira, tá? E não pode não ter liquidez. E eu acho que agora você apertou o botão principal. Muitas vezes você colocar o imóvel, se apostar tudo em imóvel, você pode ter uma surpresa que você não tem liquidez. Ali. Em outras palavras, quando fala liquidez, assim, tem, mas não pode tem, pegar. porque não tem o dinheiro. Mas não pode ali. Pegar. Exato, eu vou comprar um imóvel aí lá. Aí ganhou, mas aí para liquidar, perde. Eu tenho um salário bom, eu tenho um bom trabalho e ganho um salário bom, eu consigo pagar as prestações para comprar um imóvel que está barato. Certo. Ok, mas a vida é ciclo, né, cara? Não, cara, você falou tá assim... Tá bem, tá ruim. Daqui a pouco você não pode pagar. A vida é uma caixinha de surpresa. Cara, exato. Então, assim, não aposte todas as fichas numa coisa, né? Joseph Klimber. Então, eu acho que assim, o ser humano, ele precisa começar a acumular um patrimônio e a partir desse patrimônio acumulado, ele vai para outros estágios de investimentos. Então, eu falo, cara, o cara acumula um patrimônio, se ele tem o trabalho dele, a primeira coisa que ele faz é investir no imóvel. Ok, o segundo momento talvez ele vai investir numa empresa. Uma empresa física mesmo ali, sim. Né? Então, assim, a gente consegue fazer esses momentos. E por que não, eventualmente, ele investir no meu mercado? Porque, cara, eu pelo menos olha aqui, por exemplo, fundo imobiliário. Eu vou ter uma noção, uma capacidade de ser mais assertivo, eventualmente, do que ele apostar todas as fichas em um único imóvel. Então, às vezes, comigo ele consegue pulverizar isso. Sim, ele consegue entendi. Colocar. E tem uma liquidez. E tem uma liquidez. O problema é que as pessoas não conseguem ver a liquidez no imóvel, né? Elas compram um imóvel de 1 milhão, elas acham que vale 1 milhão. Não vale 1 milhão. Vale o quanto estão dispostos a pagar naquele dia. Dentro do mercado. Vale. É isso que vale o imóvel. Não, e aí vem... Se você não aceita, às vezes você pode receber propostas, propostas indecorosas. Não, e pode acontecer, mas aí vem exatamente o que você falou. A pessoa tem lá 500 mil e aí ela fica naquela. Daí comprou ali. É um bom negócio. Comprou 2 apartamentos na planta, apartamento popular, falando de uma cidade talvez como Curitiba, na planta ali, vamos dizer na casa dos 250, 300 mil. Tá. Que, obviamente, até ser lançado, vai pelo menos okay. valorizar uns 500 mil, vamos dizer mais ou menos assim. Ótimo negócio. Mas como você falou, surgiu qualquer situação... Ela não... E vamos dizer que já foi construído, já foi até entregue esses apartamentos. Não, olha, eu investi 600 e eu tenho 900 mil dos dois. Mas na hora de vender, e se ela precisar queimar, cara, vai voltar para os 600 de novo. E assim, claro, a gente nunca quer... A gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, lógico. Né? Quando você é um pai de família e eventualmente a tua família, você é o provedor e você vem faltar,
Cara, o que vai acontecer com isso? Exato. Então você precisa ter... Por isso que eu falo que quando eu entrei nesse mercado, eu entrei olhando assim, tipo, eu parei e olhei, cara, todas as janelas aqui, todas as pessoas têm que ter um dinheiro guardado. Sim. Elas precisam acumular um dinheiro. Porque a nossa... Desculpa, o INSS nosso tá fadado a te garantir o salário mínimo. Ou seja... nem falamos sobre isso. Você paga ali desconto do teu salário, cara, daqui a um tempo você vai ter um... Esse é um que tá fadado a terminar, né? Um salário mínimo, é um salário de sobrevivência teu, né? Putz, mas o que eu preciso fazer mais? E tá, uma hora você vai parar de produzir. Daí você tá sentado em imóvel, sem liquidez, eventualmente... E para gerir esse imóvel? Né? Então, isso é... Deixar bem claro, não é um investimento ruim. Sim. Mas eu acho importante... Mas há outras, sim. Então você tem que ir começando a ajustar. Ótimo, chegou num patrimônio legal... Olha para outros mercados. Não, e lembrando, né, Vai, existe coisa assim que as pessoas... comum no interior. Eu vou construir 4 casinhas e vou viver de aluguel. Cara, daí você constrói lá, como não aluga. Não, daí você... Vamos dizer, assim, pensando pequeno, uma casa que valha 300 mil. Pequena lá, funcional. Qual é o aluguel dessa casa? R$1.000? R$1.000. Se você for para vamos dizer, um baita aluguel 2.000, que já não é uma casinha desse tamanho, né? Sim. Até porque você é da área de engenharia, sabe do que eu tô falando. Uhum. Mas 2.000 é quanto por cento dos 300 mil que foi investido? Exatamente. É 0,3. Então, viu? Daí você olha que dá menos que uma poupança. Daí. Exato! Mas daí então as pessoas não pensam. Tudo bem. Você tem 5 casinhas... Vamos supor, R$1.500, você é melhor de cálculo que eu, 7 mil e pouco você está faturando, legal. Mas se esse dinheiro tivesse trabalhado, talvez estaria rendendo 10, 12. Mais. Exatamente. E sem se incomodar com o inquilino. Não, e fora que ele não está levando em consideração que as pessoas não calculam, elas consideram que a casa esteja alugada. Mas a casa não está alugada o tempo inteiro. Beleza, você aluga um ano, no outro ano o inquilino sai... Cara, você ficou 4 meses sem tem que reformar a casa. 4 meses sem alugar, você tem que pagar a reforma da casa, você tem que pagar... Se for apartamento, então, detalhe para quem tem apartamento, você tem condomínio, você tem um monte de... PTU é casa ou apartamento, você tem condomínio. Você tem uma despesa. Sim. E, cara, se você colocar na ponta do lápis, não vai dar essa... Não vai dar nem não esse 0,3 que a gente calculou. Não dá o 0,3. Vai dar o 0,2, né? E também ser muito assertivo. Quando você vai... especular mercado, não compra um imóvel já precificado. Sim. Compra um imóvel que esteja com preço descontado da região. Sim. Né? Então, até mesmo assim, vou comprar na planta, mas olha como é que tá Sim, a planta olha em volta. Olha em volta. Não vai só no empreendimento. E não pega o pronto. O pronto é uma coisa, o que tá na planta, daqui a pouco tem um monte de gente com apartamento na planta que vai precisar desfazer do imóvel e, cara, e aí, como é que fica? Sim. Daí o imóvel não vira o investimento que você está pensando que Exato. vai ser, né? Há várias questões no mercado. Tem todo esse cuidado, tudo isso que a gente... E o mercado está se transformando para isso. O que acontece? Já não tem aqueles ganhos absurdos mais. Já está mais espremido. Sim. Já está mais espremido. Você construir pela metade do preço não existe. Você não acha mais, né? Então, por isso que eu acredito que o meu mercado ainda é um mercado grande. E, além de tudo, o meu mercado vai estar ajudando o social. Né? Porque a gente vai estar no meio ali, o dinheiro vai estar girando, né? A economia vai estar girando. Isso é outra coisa, até nós já falamos uma vez e sempre que eu tenho oportunidade eu repito que as pessoas têm que começar a tomar consciência, as empresas verdadeiramente tomar consciência que o social é desenvolvimento econômico, gente. Uhum. É desenvolvimento econômico. Quando você faz um trabalho social bem feito, você está diminuindo riscos, você está diminuindo outros custos. Uhum. É isso que as pessoas não entendem, né? Quando você faz um trabalho social, por exemplo, ajudando uma entidade de saúde, eu vou pegar, né, tinha um tempo atrás aí, eu trabalhava com uma entidade de pessoas usuárias, né? Uhum. Ex-usuários de drogas, né? E até aprendi muito lá e o cara dizia, cara, quando você ajuda essa entidade, acolhia, ela era mantida só por doações e pelo governo. E a pessoa que ficava lá totalmente de graça. 6 meses era o tratamento deles. Não, 9 meses. 9 meses o tratamento deles. E aí aprendi muito lá com eles. Eles diziam assim, cara, quando uma pessoa dessa é recuperada do uso de drogas, que é um trabalho social, uhum. é uma pessoa menos que está roubando, é uma pessoa menos que está
usando o sistema de saúde por causa dos problemas de droga, é uma pessoa a menos que está incomodando a família, é uma pessoa a menos que está incomodando o bairro, que está contratando mais um segurança ou que está indo mais uma viatura da polícia. Cara, então, se você calcular o quanto de custo que um usuário dá para essa comunidade, para essa família, para esse município, é pequeno quando você recupera essa pessoa, que é um trabalho social que a gente está falando. Sim. E aqui eu estou pegando esse exemplo, mas entre vários exemplos, como a própria educação, enfim. Então o trabalho social, para mim, é uma burrice as pessoas não verem isso como rendimento, como crescimento. Entendeu? Exato. Financeiro. É um crescimento que ele não aparece de maneira direta, mas ele vai aparecer de maneira indireta muito grande. Para cada real investido nisso, você tem uma economia absurda do outro lado. Exatamente. Né? Então, quando você traz orientação e instrução, eventualmente, eu tenho certeza que o SUS lá vai ficar um pouco mais desafogado, né? E poder atender melhor outras demandas. Poder atender melhor as demandas, né? Até porque, assim, um exemplo que eu falo, o SUS é um exemplo de gestão. Sim. O problema é que a máquina é muito pequena pro total de gargalo, pessoas pro gargalo, né? Então, assim, se o brasileiro ele tiver uma instrução, se ele souber se orientar, ir no médico no momento adequado, já se prevenir. Então, daí, assim, é investir numa coisa que e aí você nós voltamos economiza pro nosso muito início da da conversa. Né? Disciplina de novo. Cara... porque eu vou no churrasco no final de semana ou no casamento, cara, vou comer até explodir, passar mal, aí vai pro hospital, lá encher a fila do SUS, aí já não trabalha direito na segunda. Cara, isso é um monte de prejuízo que está sendo dado. Por uma falta de disciplina e de consciência. Exato. Eu acho que é isso que nós temos que crescer. E isso é nas duas pontas, né? Não é só para quem, eventualmente, para quem é desprovido de uma condição financeira, né? Os dois lados. Em todos assim, os né? sentidos. Os dois lados, né? Cara, pergunta final. Outra pergunta final? A finaleira agora. Prometo. Dinheiro faz dinheiro? Sim. Dinheiro gera mais dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Isso já é antigo, né? Desde Salomão. Dinheiro gera mais dinheiro. Com certeza. A gente vê aí os juros compostos, né? Sim. Ele gera porque a economia precisa crescer. Sim. Precisam crescer para se manter em equilíbrio. Né? Tanto que a economia dos Estados Unidos é pautada no consumo. Sim. Porque daí você ganha mais e volta a gerar. É um exemplo de uma... né? Eu ainda acho que é um exemplo de governo aí que nós temos que olhar, né? Sim. Então, também tem o seu cunho social. Sim. Podia ter mais, mas o Brasil podia ter um exemplo assim também. Mas olhando para o social. Sempre. Meu amigo, foi um prazer ter você aqui. Tá? Espero que você aceite o convite. Quero trazer você com os meninos ali. Vamos bater um papo ali. Dois lá. Quero conhecer os dois. E tamo aí, tamo junto. Vamos ver se fazemos dinheiro, fazemos social, fazemos tudo aí. Fazemos vida. Isso aí. É isso que é importante. Cara, obrigado mesmo. Obrigado de coração. Eu que agradeço. E eu espero que você tenha gostado desse podcast, um bate-papo gostoso. A gente falou um pouco de dinheiro, falou um pouco de sociedade, falou um pouco de política. Em outras palavras, a gente falou de vida humana. E eu convido vocês até o próximo podcast comigo aqui, Wagner Constelador. Até a próxima.